Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para levar até você a palavra de Deus, para estudarmos mais uma lição da nossa revista, e quero convidar você, aonde que você está aí, para você pegar a sua revista, Hoje nós vamos estar estudando a lição número 6, e convido você a falar com Deus neste momento, para Deus nos direcionar. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e soberano Pai, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de mais uma vez, ó Pai, estar aqui e de poder entrar também, Senhor Deus, nesses lares, ó Pai, aonde que esses lares não estão tendo a oportunidade de vir até a Tua casa, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, nos direcionando e que venha ser, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, essa lição. Venha edificar aquele que está nos assistindo, aquele que está nos ouvindo, Senhor Deus. Continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nossa lição número 6, como eu já disse, o nosso versículo-chave está em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Para você que não tem a revista, pega a sua Bíblia aí para você acompanhar com a gente também. Filipenses capítulo 1, versículo 27, E o tema da nossa lição é Vivendo de modo digno do Evangelho. Hoje nós vamos aprender um pouco mais de como viver esse modo digno no Evangelho. E o versículo-chave nosso diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse é o nosso versículo-chave, e o nosso objetivo dessa lição hoje é conhecer o significado de viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Agora nós vamos estar ouvindo o hino com o presbítero Gelson. Graças a Deus. Salve, irmãos, na paz do Senhor. Amém? Me está louvando com o hino Cristo voltará. Sabemos que um dia Ele vem buscar a sua igreja. O hino 66 do nosso hinário. Um dia Cristo voltará, ao ascendeiro prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. O gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Muito em breve sim,
fim Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluias! Sabemos que um dia Ele vem buscar a sua igreja, e nós temos que estar preparado para quando esse dia chegar, nós estar pronto a subir para o céu com o nosso Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Mais uma lição nós estamos adentrando. Essa lição fala profundamente aos nossos corações, conforme nós vemos já a introdução, né? Vivendo de modo digno do Evangelho. O que a gente observa nesse texto? Que nós somos cidadãos dos céus, somos pessoas realmente chamadas para morar no céu. Então, se nós somos as pessoas escolhidas por Deus para morarmos no céu, nós vivemos então de uma maneira que o nome do Senhor seja grandemente glorificado, vivendo de modo digno do Evangelho. A introdução diz assim: o que é viver de modo digno do Evangelho para Paulo? O Lexo Strong nos diz que viver de modo digno significa viver de modo apropriado. E Bruce fala que a conduta deles deveria estar alinhada com Cristo. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos direciona a pensarmos como cidadão do céu. Mesmo ainda neste mundo, precisamos nos comportar de maneira digna de habitantes da Nova Jerusalém. Este conceito fica dado em Filipenses 3,20, que afirma: mas nós somos cidadão do céu e somos esperança ansiosa ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Filipenses 3,20. Na sua tradução da sua Bíblia pode dizer: mas a nossa pátria está nos céus, de onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá para nos levar, né? Então Deus está derramando essa bênção para nós entendermos melhor a sua promessa, a sua forma de atuar em nossa vida, para que nós sejamos salvos. Este conceito não está fora do entendimento dos cristãos de Filipe, visto que a cidade era uma colônia romana. Cada filipense sabia o que era ser um cidadão protegido pela lei de Roma, com todos os direitos e deveres que lhes era dado. A colônia era orgulhosa de sua cidadania romana. Seus cidadãos usavam nomes romanos, além de observarem a cultura, usando roupas e até falando a língua oficial de Roma, o latim. Os moradores das colônias eram fiéis incondicionalmente ao imperador e a Roma. Paulo está dizendo que a igreja de Cristo é uma colônia do céu na terra, e nós devemos portar-nos como cidadão do céu, gente que sabe que sua pátria não é aqui, mas conscientemente nossos direitos e deveres nesta terra. Na verdade, devemos andar de modo digno, porque representamos o céu aqui. Não andamos de modo digno para sermos salvos, Efésios 2, 8 e 9. Mas andamos de maneira digna, porque nosso nome já está escrito no céu. Nossa cidadania foi dada por Jesus Cristo, 1 Pedro 1, 18 ao 20, Hebreus 11, 16 e Hebreus 10, 19, Atos 20, 28, etc. O Eric Wilson afirmou que a maior arma contra o inimigo não é um sermão inspirado, nem um livro poderoso, mas sim a vida coerente dos cristãos. Quando andamos de modo digno, o nome do Senhor é engrandecido. Então eu observo aqui, não somos crente para sermos salvos. Nós somos salvos, por isso somos crente ou somos cristão. Nós somos escolhidos, então, por Deus. Não é nós que escolhemos Deus. Deus nos escolheu para sermos salvos. E aí nós vivemos essa vida de cidadão de Deus, né, dos céus. Nós vemos aqui que eles eram moradores da colônia e eram fiel incondicionalmente ao imperador de Roma. E nós vemos aqui que no versículo que lemos, no final que vemos aqui, quando andarmos de modo digno, o nome do Senhor é engrandecido. Nós vemos que eles andavam aqui de forma certa, vamos dizer assim, para agradar o rei. Andavam de forma certa para o rei ver neles, naquelas pessoas ali em Roma, que tudo estava certo, de modo digno, incondicionalmente ao imperador, somente para isso.
E nós que somos cidadão do céu, né? Vemos aqui que nós também, quando nós andamos, né, de modo digno, o nome do Senhor é engrandecido. Que bom quando as pessoas olham, né, para nós e vê a glória de Deus nas nossas vidas, vê que realmente nós somos diferentes. Aquela colônia, vamos dizer aqui hoje, aquela igreja, vamos colocar, né, não colônia, mas aquela igreja, né, como que é exemplar aquelas pessoas daquelas igrejas, né, como eles andam, como eles se portam, né, isso para nós é maravilhoso. E nós somos o que? Cidadão do céu. E o importante é o nome do Senhor ser engrandecido, né, isso cabe a nós. É nós que temos que mudar a nossa forma de ser, né, como cristão. Observamos aqui também, logo no início da revistinha, né, que diz assim, ó, o Espírito Santo nos direciona a pensarmos como cidadão do céu. Então, o papel importante aqui em nossas vidas é deixar que o Espírito Santo, né, nos faça isso em nossa vida. Né? Mesmo nós ainda somos cidadão terreno, mas sabemos o quê? Que um dia nós vamos habitar na Nova Jerusalém. Né? Mesmo nós estamos aqui, nós podemos, né, ser cidadãos do céu. Nós podemos andar, né, como cidadão do céu. Não ainda somos salvos, né, mas salvos pela palavra de Cristo, mas mesmo ainda como humanos, né, podemos se comportar como um cidadão lá da Nova Jerusalém. Amém. Nós encontramos no primeiro ponto, dizemos, vivemos de modo digno quando a palavra de Deus é obedecida. Primeiro ponto, a igreja precisa preservar a fé evangélica, Filipenses 1:27 e Filipenses 1:16. Nós encontramos aqui as duas partes, você vai encontrar na sua Bíblia, e eu creio que você está acompanhando passo a passo. Filipenses 1:27 é esse versículo que nós temos na introdução da nossa lição, né, o texto básico. E nós vemos Filipenses 1:16, fala daquelas pessoas que deturpavam o evangelho na época para prejudicar Paulo. Então alguém pregava o evangelho, o mesmo evangelho que Paulo pregava, mas pregava de maneira que achava que isso ia suscitar para Paulo cadeia, sofrimento. E Paulo glorificava a Deus, porque isso era para a glória de Deus Pai. Nós vivemos a mesma situação hoje, né? Você lendo os dois textos aí, você vai entender isso. A verdadeira igreja de Cristo foi chamada a viver uma vida de obediência à palavra. Ela deve estar ciente de que encontrará resistência à sã doutrina. 1 Timóteo 1:10, 2 Timóteo 4:3, Tito, capítulo 2 e versículo 1, que diz, tu, porém, fala do que convém à sã doutrina. O que deve se esforçar para preservar a integridade de que Deus afirmou. A igreja não pode, aqui nós vamos ver o que a igreja não pode fazer. Letra A, mercadejar e nem adulterar as escrituras, segundo a Coríntios, capítulo 2, versículo 17, segundo Coríntios 4:2. Letra B, deixar de viver uma vida piedosa com integridade espiritual em seu dia a dia. 1 Pedro 2:11 ao 18, Colossenses 3:5 ao 10. Temos de voltar à cruz, a crer que a obra salvífica de Cristo foi o bastante. Não devemos acrescentar mais nada. Urge a pregação do evangelho genuíno, sem misticismo, negociações e invenções. 1 Pedro 1:17 ao 20. 2 João 1:7 ao 8. 1 Timóteo 4:1, 2. E 2 Timóteo 4:3 ao 5, etc. A fé evangélica é a fé cristã como revelada por Deus e registrada nas Escrituras. Judas, capítulo 3, versículo 3. Romanos, capítulo 1, verso 1. Gálatas 1:7. A igreja precisa anunciar o evangelho. Marcos 16:15 ao 18 e Mateus 28:18 a 20. Floyd McClurg afirmou o seguinte sobre a letargia da igreja atual e anunciar o evangelho a todas as nações. Se você vive sem a visão da glória de Deus a encher a terra, você corre o perigo de servir apenas o sonho próprio de grandeza, esperando a próxima grande obra que Deus lhe der para fazer. Há um número grande de cristãos supernutridos e submotivados, escondidos sob a culpa de que Deus não falou com ele, estão esperando ouvir vozes ou ter sonho. Tudo isso enquanto vivem para ganhar dinheiro, economizar para o futuro, vestir-se bem e se divertir.
Existem autores que afirmam que o ide de Jesus, de Marcos 16, 15 a 18, e Mateus 28, 18 a 20, que é chamado de a grande comissão, se tornou a grande omissão da igreja. A igreja que não pode se esquecer das almas perdidas. O bispo Roberto Amaral afirmou o seguinte, em uma de suas cartas pastorais: amados irmãos, irmã, qual foi a última vez que você evangelizou uma pessoa? Os membros de sua igreja manifestarem o mesmo interesse que o seu pela evangelização dos perdidos? Qual seria o crescimento da sua igreja? Quando os pastores se tornaram convencidos de que poderiam realizar o ministério sem esta paixão, seu trabalho, ainda que importante, comovente, não é mais promissor que o trabalho dos coveiros, que debaixo dos altares, dos olhares atentos da multidão, desfilam solenemente conduzindo a urna mortuária, sem oferecer nenhuma perspectiva de vida, pois levam à morte. É necessário que evangelizemos ou nos fossilizaremos, se tornando fóssil, né? Conclui Oswald Smith. Com muita propriedade, John Wesley definiu em nossa única incumbência na terra a ganhar almas, sobre o ardor evangelístico dos metodistas. Oswald Smith testemunha: o evangelismo enche qualquer congregação de pessoa, encheu a congregação metodista e a tem enchido no mundo todo. O metodismo nasceu devido ao evangelismo, tem vivido e crescido por causa do evangelismo. Não nos deixemos levar pela falsa santidade, sim aquele tipo de santidade que nos torna egoísta, inchado, insensível ao clamor do mundo. No mesmo livro Paixão pelas Almas, Smith denuncia um simulacro da santidade. Não importa o quão espiritual se professa ser uma congregação, porquanto se as almas não estão sendo salvas, então há algo de radicalmente errado. A professa espiritualidade não passa de uma experiência falsa numa ilusão do diabo. Nós vemos aqui uma expressão que eu quero parar um pouco aqui em Timóteo 4:3, né, no começo do 1 aqui, né, que diz assim: porque virá tempo em que que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Nós vemos aqui a preocupação de Paulo, né, como o presbítero Renato Risotti disse, né, a respeito das pregar na heresia, a respeito de falar algo que contradizia com a verdade, né, e nós vemos nos nossos dias também não é diferente, né, Paulo já tinha isso lá, né, se nós for ver também Jeremias, né, quando pregava também tinha, né, Ananias que pregavam também, profeta que falava uma coisa, ele falava outra que contradizia com a verdade, e nos dias de hoje também não é diferente. Nós vemos aqui também que Paulo ele enfatiza que virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, ou virá tempo que as pessoas não suportarão, porque muitas heresias que as pessoas estão pregando, que estão contradizendo a verdade da palavra do Senhor, e isso virá o quê? Comichão no ouvido, pessoas que falarão muitas coisas erradas, que não vai ter sentido mais, e o pior de todos, vão levar pessoas a entender de forma errada, pensando que estão aprendendo de forma certa, mas que na verdade não condiz com a verdade da palavra de Deus. E observamos aqui no ponto, né, que ele diz assim, ó, viver de modo digno é obedecer, quando a palavra de Deus é obedecida, né? Observamos um ponto aqui em que o nosso comentador, que ele diz assim, ó, não devemos acrescentar nada, né? Observamos o quê? Que quando ele fala isso aqui é por quê? Porque já está completo, né? Não precisa acrescentar nada além daquilo que já tem, porque aquilo que tem já é o suficiente, né? Então não podemos acrescentar nada, por quê? Porque urge uma pregação do evangelho quando é acrescentada, né? E quando ela não é acrescentada, quando você prega ali o verdadeiro evangelho, se torna um evangelho genuíno, né? Sem miticismo, sem negociações e sem invenções, né? Por quê? Porque o evangelho já é completo.
e observamos outro ponto aqui, né, onde que o comentador fala de uma grande preocupação, né, que Jesus afirma lá, o ide de Jesus. Né, o ide de Jesus é muito importante nós obedecermos para que vivemos um evangelho digno do Senhor. Só que a preocupação que Jesus tinha era o quê? Que a grande comissão se tornava uma grande omissão. E aqueles que deveríamos, nós que deveríamos levar o Evangelho de Cristo, muitas vezes nós estamos sendo omissos. E quantas pessoas, né, têm sido omisso, não têm levado a palavra de Cristo? Como o presbítero disse aqui, né, lá Paulo falando para Timóteo, né, que tinha grande preocupação na igreja de Filipos. Né, e uma grande preocupação que Jesus mostrava era essa. E você pode observar aqui, ó, que tem algumas perguntas aqui que são importantes. Né? Qual foi a última vez que você evangelizou uma pessoa? É uma pergunta para você e para mim refletir. Né? Qual o tempo, né? Quando você teve a oportunidade, você aproveitou dessa oportunidade para evangelizar uma pessoa? E ele coloca outros pontos aqui importantes. Se a igreja, que somos nós, se nós evangelizássemos mais e mais, como que seria o nosso templo? O nosso templo seria cheio, que ao qual não cabiam pessoas. Mas a igreja, a grande comissão, tem se tornado um pouco, né, omissão. E por isso, né, que há uma grande preocupação nisso aí. Então, nós vemos aí que Paulo, a conduta que Paulo estava requerendo dos filipenses não é um cerceamento à liberdade. Pelo contrário, é um modo de exercer a liberdade com domínio sobre todos os ímpetos da natureza humana. Então, ter o controle, né? Nós vemos Cabral, ele escreveu esse texto, e nós sabemos que essa é a observação também que a gente olha para Paulo. Paulo não se preocupava se alguém ia falar contra ele, a favor dele. Importante que ele pregasse o evangelho. E alguém pregava o evangelho achando que suscitava dores a Paulo. Então Paulo glorificava o nome do Senhor, porque isso evangelizava, aumentava o número de fiéis, né? Então Deus tem planos e propósitos definidos. Então nós vemos aí a maneira, né, de que modo digno nós devemos fazer para que nós devemos estarmos obedecendo, então, à vontade de Deus é o primeiro ponto. Vivemos de modo digno quando a palavra de Deus é obedecida. Evangelizar não é trabalho de pastor, é trabalho de igreja, né? Quem gera ovelha, normalmente é ovelha, né? Nós vemos pastor, ele cuida de ovelhas. Então nós sabemos que temos que correr atrás, evangelizar. Nós sabemos que se nós evangelizarmos, se a cada ano nós conseguíssemos evangelizar uma pessoa, a igreja multiplicaria ano a ano, né? Ou abriria-se uma igreja a cada ano, né? Mais uma congregação. O ponto 2 diz, vivemos de modo digno quando a unidade da igreja. Segundo ponto, né? Vivemos de modo digno quando há unidade na igreja. Que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, um tanto juntos pela fé evangélica, Filipenses 1:27. Então, estáis mais firmes em um só espírito, né, ligadinho ali, uma só alma. Já pensou 300 pessoas em um só espírito, uma só alma? Esse é um potencial muito grande, né? Aí, exercendo então a fé evangélica, gritando bem alto a salvação, gritando bem alto, eu sou salvo em Cristo Jesus. Porque essa unidade, né, o eu aí, ia ecoar muito forte. Então nós sabemos que precisa dessa unidade. A igreja precisa dessa força, né? Lutando em unidade, segredo para a vitória. A expressão traduzida por lutando juntos dá origem à palavra atletismo. Paulo vê a igreja como uma equipe e lembra os cristãos de que o seu trabalho em equipe é que conquista a vitória. Russell Shedd afirma que Filipe, rei da Macedônia, conquistou a Grécia depois que aprendeu um princípio fundamental de batalha. Transmitindo a Alessandre, descobriu que conservando os soldados de uma forma conservando os soldados de uma falange bem unidos, treinando-os a moverem como um instrumento de luta, pode-se vencer o inimigo. Ele e o filho treinavam as tropas a ficarem bem juntas e lutarem com menos homens do que os adversários. Não se permitia nenhuma divisão na hora de enfrentar o inimigo.
Com seus escudos enormes e soldados avançaram ombro a ombro, cortando o caminho mesmo através do exército persa. Depois os homens de Alessandria se abriram em leques para acabar com os inimigos divididos. Jesus se importava com a unidade. Letra A. Como ele amou os seus discípulos, deveria amar uns aos outros. João 3,34. Letra B. Seus discípulos haveriam de ser conhecidos pelo amor uns pelos outros. João 13,35. Letra C. Jesus orou pela unidade dos discípulos. João 17, 20 e 21. Paulo também anelava pela unidade do corpo de Cristo. Aos Coríntios ele disse: rogo vós, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a todos as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Paulo se dirige a Filipenses também fazendo um apelo por uma verdadeira unidade. O mesmo amor, unidade de alma e o mesmo sentimento, sem partidarismo e com humildade. Filipenses 2, versículo 2 e 3. A nova tradução na linguagem de hoje traduz Filipenses 2:2 da seguinte maneira: então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. O apóstolo Paulo se alegra e roga que a igreja resolva todos os seus problemas internos e ande em harmonia, unidade e humildade. Filipenses 2, 1 ao 5. Nós vemos aqui uma parte super interessante, né? A união, né? Que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós dissensão, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amados que me ouvem neste momento, tem muitas pessoas que perdem tempo por quê no significado? Porque tem pessoas que perdem tempo falando mal de igreja, falando mal de irmão de igreja, ao invés de orar por aquele irmão, ao invés de orar pela liderança daquela igreja. Será que isso traz união entre o povo de Deus? Será que isso nos achega ao nosso irmão? Pelo contrário, se uma pessoa saber que a outra está falando mal dela, nem todas vão ter a obediência que Deus mandou de orar pelos nossos inimigos. Vão acabar virando contenda, um pouquinho de fermento, né? Leva toda a massa. Então, nós vemos aqui que uma pequena palavra para uma pessoa errada, que vai levar aquela palavra a outras pessoas, isso não traz, né, bem algum à obra de Deus. Mas Paulo é bem claro, né, que não haja entre vós divisão. Se nós somos só um corpo, uma família, se vamos morar em um só lugar no céu, lá não vai ter céu dividido, né, céu para a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não, o céu é um, aonde nós almejamos ir. Qual é a nossa tarefa, a nossa incumbência aqui na terra? Né? É seguir ao Senhor com fidelidade, seguir os passos de Jesus, fazer a vontade de Jesus, né? Seguir os propósitos de Jesus. Qual é o propósito de Jesus? Que nós pregamos o Evangelho, fazemos o ID, levamos o ID do Senhor, né? Que haja entre nós nessa mesma disposição mental e o mesmo parecer, compreensão e entendimento para crescimento da obra de Deus aqui na terra. Observamos também aqui outro ponto bem importante que eu achei aqui, né, sobre a visão de Paulo, como ele vê a igreja. Ele vê a igreja como uma equipe, né? Ninguém ganha uma coisa sozinha, né? Então, quando nós se dividimos em equipe, nós vamos ser o quê? Mais do que vencedores, né? Nós vamos ganhar, né? Não importa se você faz parte da equipe A ou da equipe B, mas o importante é você batalhar, é você estar unido para que nós chegamos a uma conclusão só, né? Outro exemplo importante aqui que ele nos deixou, né, foi desse homem aqui, né, de Filipe, rei da Macedônia, conquistou, né, com o quê? Com o seu filho, né? Eles usavam poucos soldados ali, né, para derrotar os seus inimigos, né? Por que eles faziam isso e ganhavam a guerra? Porque eles viviam em unidade, eles viviam ali em comunhão, lutando, né? Treinavam as suas tropas, né? E eles iam junto, passo a passo, ganhando. Eu quero dizer para você,
Não importa se você não tem um cargo. O importante é você fazer o ID de Jesus. É você entender que você é capaz. E você é capaz de fazer. Não importa se você tem um cargo A ou um cargo B, mas faça aquilo para Jesus, que você vai ver a igreja de Cristo crescer. Então, nós olhando aí para o primeiro ponto, ele diz que para nós vivermos uma vida digna, nós temos que obedecer a palavra. No segundo ponto, ele para viver uma vida digna, uma unidade da igreja. E o terceiro ponto, nós vamos adentrar aqui, para vivermos um modo digno, nós devemos mantermos firmes, né? É o passo que devemos ter, né? A igreja precisa se levantar em prol da verdade, sem medo dos adversários. Filipenses 1, 28. Não tenha medo dos seus inimigos, seja sempre corajoso, pois isso será uma prova para eles, que serão derrotados, e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Filipenses 1, 28. O apóstolo Paulo sabia o que era ser perseguido, 2 Timóteo 3,11. Inclusive, sofrer açoites e prisões em Filipos, Atos 16, 22 a 26. Não existe no Evangelho uma blindagem que nos exime de adversidade. A perseguição e os perigos são reais, ainda mais se desejamos fazer a vontade de Deus. Paulo disse a Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Na igreja de Filipos havia perigo de fora da igreja, Império Romano, população pagã, e perigos de dentro da comunidade da fé, falsos mestres que estavam sorrateiramente se infiltrando. A igreja precisa se manter coesa e unida num só propósito, sem temor de nenhum desses ou de outros adversários. A recusa do cristão de se deixar intimidar pelas forças externas era evidência de que a salvação experimentada pelos crentes fora real e de que seus inimigos fora condenado à firmeza e uma testemunha vigorosa da fidelidade do Evangelho. Calvino afirmou que naquele tempo deflagrava-se a mais cruéis perseguições quase em todos os lugares, porquanto Satanás se esforçava com todo o seu poder para impedir o recomeço do Evangelho. Ele ficou ainda mais enfurecido na medida em que Cristo manifestava poderosamente a graça de seu Espírito. Portanto, ele exorta aos filipenses: avançaremos destemido e não permitiremos o pânico. Nós vemos aqui a diferença, né, nos dias de hoje. Vamos colocar os crentes de hoje, os servos de Deus nos dias de hoje. Né, Paulo, ele não se preocupava, né, em ser perseguido. Paulo não se preocupava em açoite. Paulo não se preocupava com prisão. Pelo contrário, né, Paulo, ele, né, se alegrava. Ele continuava, ele nunca parou de pregar o Evangelho por causa de perseguição. Mesmo preso, ele pregava. E nos nossos dias de hoje, como da lição aqui, né, não existe no Evangelho uma blindagem, né, que nos assegura o quê? Você vai ser protegido, né? Você não vai sofrer perseguição, você não vai ter pessoas que vão ir contra o seu ministério. Pessoas se frustram, né? Param. Por quê? Porque simplesmente alguém falou mal de mim. Fui cantar um hino e alguém questionou comigo, né? Não gostou e falou mal de mim. Fui pregar, a minha mensagem não foi eufórica, a pessoa não gostou da minha mensagem, falou mal de mim, fiquei triste, não vou pregar mais. Não é isso que a palavra diz, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? No mundo nós vamos ter aflição, no mundo vamos ser perseguidos. Muitas vezes aquelas pessoas que batem no seu ombro, né, te dão um abraço, você pensa que é seu amigo, mas Jesus estava do seu lado também. Tinha Judas, né, que traiu Jesus, mas andava com Jesus. Então nós temos que entender que no mundo nós vamos ter pessoas que vão questionar, no mundo vão ter pessoas que vão falar mal, no mundo vão ter pessoas que vão perseguir, mas também neste mundo nós obtemos a vitória, porque Deus sempre está conosco e Ele garante a vitória. Amém? Nós vemos aqui um ponto de curiosidade desta lição, diz assim: se há algum conforto em Cristo, consolo ou exortação, o conforto em Cristo é produzido pelo Espírito Santo na vida da igreja. Por isso não poderia haver mágoas e rancores. Se há alguma consolação de amor, o amor de Cristo constrange e move a nossa vida, 2 Coríntios 5,14.
Por isso não pode haver divisões e facções na igreja. Se há alguma comunhão no Espírito, a comunhão no Espírito anula qualquer individualismo e cria uma vida em comum no seio da igreja. Se há algum entranháveis afeto e compaixão, Paulo faz uma conexão entre o amor de Cristo para com ele e para com os filipenses. A compaixão, misericórdia, deveria guardar os filipenses da desunião, adaptado de Cabral, 2013. Então, ele escreveu esse texto, Cabral, ele focalizou esse contexto aqui. Se a gente olhar detalhadamente, nós vemos que realmente a igreja deve viver firme, sem olhar para os lados. Não há problemas algum, porque quem pagou o preço por minha vida não é o irmão, não é a irmã, não é ninguém que pagou, é Cristo que pagou por minha vida. Quem me resgatou para um propósito definido é Deus. Então faço tudo aquilo que vem à mão a fazer. Nós encontramos em Provérbios, diz, tudo o que vier à mão para fazer, faz-o, faz com toda a delicadeza, com todo o dinamismo, porque na sepultura ninguém louva a Deus, não tem como louvar. Então você faz tudo o que você tem na mente, no coração, crê no que Deus está fazendo em você, porque aquilo que fala com você, não fala com ele, não fala com o irmão Gerson, não fala com o irmão Renato que está na sonoplastia nesta noite. Não, ele fala comigo, e eu que tenho que transmitir, eu que tenho que dizer, é minha missão, é meu trabalho. Se eu não fizer, eu vou pagar o preço por ser omisso, porque Deus vai cobrar de mim. Então é tempo de nos analisarmos o que estamos fazendo. A nossa firmeza, onde se baseia? Baseia no presbítero? Baseia no pastor? Baseia em quem, né? Então nós sabemos a nossa firmeza tem que estar em Deus. É Ele que eu devo esconder. É nele que eu tenho que me reter. É nele que eu tenho que estar incutido, estar guardado. As decepções, que nem diz aqui, Paulo no decorrer dessa lição também, o escritor, ele deixou bem claro, teremos muitas lutas no nosso viver cotidiano. Nós temos luta em casa, imagina na igreja, que a família é maior ainda, né? Mas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu costumo dizer sempre, precisa ter o limão para a gente saber quem é doce e quem é azedo, quem é mais saboroso, quem não é, né? É necessário ter isso, e na igreja nós temos todas essas qualidades, para quê? Para nós edificarmos, para trabalharmos, né? Para sermos grande e poderoso. Então é necessário nós estarmos dividindo um ao outro os nossos conhecimentos e aprendendo com a vida do outro, as ações que Deus está fazendo. Porque se a cabeça dele está pegando fogo, eu coloco a minha barba de molho, não é isso, irmão Gerson? É um provérbio comum aí. Então é necessário aprendermos com a luta do irmão. Se o irmão passou luta, por que eu tenho que passar naquele caos, né? Então não, eu vou correr por aqui, porque o testemunho dele é para minha edificação, para mim melhorar a minha vida com Deus. Vamos concluir a lição? Bom, bem? A conclusão nos diz assim: viver de acordo com o Evangelho é muito importante. Um dos pecados mais denunciados por Jesus foi a hipocrisia. A hipocrisia é aquela que representa um papel que não condiz com a realidade de quem ele de fato é. O cristão precisa saber que ele testemunha a favor da mensagem de Cristo, e por isso nada deve desabonar a sua conduta. Os cristãos precisam deixar de lado o seu próprio interesse e andar em humildade. Quando os cristãos estão unidos, firmes, eles estão mais fortes espiritualmente. Eles podem combater os inimigos da fé com mais eficácia e ajudar um ao outro a confiar na palavra sem temor. Quem fica sozinho no combate cai no risco de ceder das intimidações dos adversários e da sã doutrina. A igreja de Filipe não estava imune à possibilidade de sofrimento por causa de Cristo. Paulo afirma que isto é um privilégio, Filipenses 1:29. Os cristãos em Filipe, a cada cristão em todas as épocas, são exortados a permanecerem firmes, como bom soldado, disposto a lutar a melhor batalha de todas, a causa de Jesus Cristo e a sua igreja, né? Então devemos estarmos coerente com estes fatos, né, de conhecimento, de causa, de batalha, porque nós somos chamados por propósito, né, nós temos propósito distinto, né, não é nada a circunstância que vai acontecer, que vai tirar eu do meu propósito. Eu tenho um propósito definido, o reino de Deus, eu não tenho como retroceder. Uma certa pessoa perguntou para mim: Renato, o que nós vamos fazer? Para onde? Se nós deixarmos de Deus, para onde nós iremos? Eu falei, nós não iremos para lugar nenhum. Não tem como esconder de Deus, né? O salmista disse lá, se eu entrar no abismo, lá no fundo dos mares, Deus está lá.
Se eu for para o inferno, Deus vai estar também lá no inferno. Então Deus vai estar onde eu estiver. Então é tempo de nós pararmos um pouquinho. Nós somos de Deus e devemos fazer o quê? Evangelizar e fazer a obra de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou. Independentemente de se eu fizer ou não, eu tenho esse compromisso com Deus, porque Deus me escolheu para essa missão, para esse trabalho. Então não tem como retroceder, eu não tenho como desviar de Deus. Nós somos chamados para sermos realmente evangelizador, pregador do Evangelho, anunciar as boas novas. Eu faço isso há 45 anos, né? Aproximadamente 45 anos. E cada vez que faço, eu sinto mais empolgado ainda, porque é gostoso, faço como se eu tivesse me convertido ontem, né? E nós sabemos que o tempo está passando para mim. Mas contudo, nós devemos ter a mesma empolgação quando a gente tinha lá atrás, quando era bem jovem ainda. Então nós devemos continuar com esta missão, porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Amém, amados? Nós estamos concluindo esta lição, nós vamos ouvir ainda a palavra do irmão Gerson, falar sobre os pontos interessantes. Nós vemos aqui o super interessante, né, da lição, que me chamou a atenção, né, também, né, algo maravilhoso, que diz assim: a maior arma contra o inimigo é a vida santa e coerente com Deus e com os irmãos. A maior arma contra o inimigo é a vida santa e coerente com Deus. Imagina só se o inimigo tenta contra a sua vida, mas você está ali uma vida santa, digna, orando, jejuando, consagrando a sua vida, se colocando à disposição do seu Espírito Santo de Deus, né, se preparando espiritualmente dia após dia. O inimigo tenta contra a sua vida, mas você está na presença de Deus, você está em santidade, vida santa com Deus, né? Isso aí, o inimigo não tem poder. Ele pode lançar seta, ele pode tentar te derrubar, mas essa é a maior arma contra o inimigo: vida em santidade com Deus. Viva essa vida em santidade com Deus. Amém? Eu quero já até aqui, né, agradecer nesse momento maravilhoso, né, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e nos deu a oportunidade de mais um dia, né, estamos aqui na presença dEle nesta noite, para falar do amor dEle nesta noite. Amém? Para finalizarmos a nossa lição aqui, né, nós vamos para a aplicação prática, né? O que é aplicação prática? Né, são coisas que nós podemos, né, fazer. E a primeira aplicação prática é: o que é viver de maneira digna do Evangelho? É apenas uma pergunta para você responder para você mesmo, né? Que é o seguinte: o que é viver de maneira digna do Evangelho? O que é para você? De que forma que você está vivendo, né, essa maneira digna do Evangelho? E a segunda pergunta é: viver em comunidade ajuda espiritualmente? Nós vimos aqui no nosso tópico da nossa aplicação, da nossa conclusão aqui, né, que nós, como cristãos, nós devemos deixar os nossos interesses de lado, né, e andar em humildade. Né? Como cristão, nós temos que ser unidos e firmes em um propósito, né, que o propósito é esse, de glorificar o nome do Senhor. E a terceira aplicação, ela traz: você vê como privilégio confiar em Cristo? Filipenses 1:29, a parte A. E sofrer por Cristo? Filipenses 1:29, a parte B e 30. Por quê? Então, fica essas três perguntas aqui para você refletir aí como que você está vivendo, né, se é de modo digno, né, se você está vivendo também, está ajudando a comunidade espiritualmente, né, e se você está tendo o privilégio de confiar em Cristo, né, você está sofrendo por Cristo? Por que que você está sofrendo por Cristo? Né, talvez seja porque você está vivendo um modo digno. O apóstolo Paulo, né, ele sofreu, ele apanhou em praça pública, mas ele estava vivendo ali o que Deus queria para a vida dele, né? E assim nós terminamos a nossa lição. Queremos agradecer a você que esteve aí até agora nos acompanhando, né? Tenho certeza, né, que nos edificou a mim, edificou a nós aqui, e pedimos a Deus e queremos que, né, nós, através da palavra, possamos ter edificado você também, né? E convido o presbítero Renato, né, está orando para nós finalizarmos a nossa lição de hoje.
Amém. Nós sabemos que é uma grande bênção, né? Apesar de uma grande missão também, estar falando da Bíblia, né? Da palavra de Deus e de um assunto tão gostoso, né? Que edifica nossas almas. Eu quero chamar a sua atenção também para voltar-se para Deus, colocar a sua vida no altar do Senhor. Não importa qual a sua luta, qual a sua dificuldade. De repente você distanciou da igreja por um propósito, por uma maneira, de repente você se decepcionou no seu propósito, né? Nos seus planos, na sua maneira de ser crente, de repente, o que te ensinaram ali, a base para ser crente, transtornou isso, né? Porque nós vemos as lideranças hoje, é complicada. Nós vivemos num mundo que tem líderes de toda maneira. Mas se você quiser fazer um voto com o Senhor a partir de agora, eu creio que não vai ter como você ir nas igrejas, as igrejas estão fechando, mas nós sabemos que a igreja é você faça um compromisso com Deus a partir de agora. Toma um propósito diante de Deus, mude a tua vida, deixa a Bíblia Sagrada falar no seu coração. A Bíblia nos diz, o povo errava porque não conhecia as Escrituras e nem o poder de Deus. Então tenta procurar conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Eu chamo você para nós orarmos nesse instante, para nós fazermos um clamor nesse instante, para que Deus possa restaurar a sua vida e transformar o seu coração, a sua maneira de viver e de ver a vida. Oremos. Pai de amor, eu te louvo, Pai, por esse privilégio. Pai querido, de estarmos aqui estudando a tua palavra, vendo a grandeza do Senhor e como o Senhor tem nos chamado, ó Deus, para sermos cristãos de verdade, porque o propósito é do Senhor. Eu não escolhi o Senhor, mas o Senhor escolheu a mim e diz que me nomeou para que eu possa ir e dar fruto. Pai querido, eu quero que o Senhor dê fruto agora. Entra nessa vida, nesse coração que está mudando o seu propósito, a sua maneira de pensar, através dessa lição, Senhor. O Senhor esteja tirando aquilo, ó Deus, de mal que colocaram na vida dele, ensinando uma fé errada, uma maneira de crer diferente. Pai querido, que o Senhor possa nascer na vida dele através da tua palavra, com a remissão, com a transformação, com o enchimento do teu Santo Espírito, ó Pai, porque só o Senhor pode nos vivificar. Pai querido, que o Senhor esteja visitando a cada lar, a cada família nesta hora e dá uma grande vitória a cada um, em nome de Jesus. Amém, amém.